Ana, se apresenta para o meu público que ainda demorou e não te conhece. Duvido que tem, mas deve ter alguém que ainda não conhece. Eu acho que a gente tem muita gente em comum, né? O assunto basicamente é o mesmo, a dieta, estilo de vida, coisas saudáveis. Então, acho que É deve ter isso aí. muita gente. Ah, Van tá aí. Eu sou Ana Marta Moreira, né? Eu sou médica, eu sou cirurgiã, endoscopista e trabalho no atendimento às condições do aparelho digestivo, entre as quais, né, tá o tópico aí de hoje, que é a doença do refluxo. E estou aqui nessa tratando, né, as condições digestivas sem precisar, é claro, né, sem precisar, quando a gente precisa, a gente entra, mas na maioria das vezes com modificações dos hábitos de saúde e sempre entrando com o medicamento o mais natural possível, né, fazendo uma coisa bem mais sistêmica, integral, tratando, abordando a causa, a origem dos problemas, ao invés de só medicar. Não, Rafael, não tô mais na praia, não, já tô em casa passando calor. Já voltei, tava de férias. Alguém perguntou se eu ainda tô na praia. Não, já estou em Eu vi. Teresina. Então, ó, pessoal, a Ana vai falar com a gente de várias coisas importantes, tá? Começando aqui sobre os principais sintomas de refluxo. Porque a Ana, pessoal, ela faz endoscopia, ela vê o estrago que a nossa Por alimentação dentro. faz por dentro. Não dá para enganar a É. Ana Marta, não, tá? Então, Ana, vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas? Então, refluxo, na verdade, ele é uma condição clínica, né, que acomete, é uma das condições, os desconfortos do trato digestivo que mais prevalentes na população. A gente acomete até 20 a 30% dos adultos, né, sendo mais comum em homens, entretanto, a partir dos 40 anos se torna igual, homens e mulheres. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desconfortos do trato digestivo, homens, eles ficam, né, mais aqui na parte superior com refluxo, mulheres vão mais para a área da constipação. Claro que às vezes a gente tem um crosstalk aí entre as condições. Quando a gente fala de refluxo, tem as queixas que são clássicas, né? Queimação, aqui atrás do peito, na boca do estômago. Então, pode ser queimação, pode ser dor, pode ser aperto, desconforto, sensação de quando come, a comida desce, como se estivesse realmente marcando todo o trajeto. Mas também tem os sintomas que não são associados necessariamente a dor ou desconforto no trajeto do esôfago. Pode ser, por exemplo, entalamentos, tosse seca, gengivites, cáries, faringite, problemas nas cordas vocais e até mesmo asma, né? Em algumas pessoas têm sintomas de tosse seca, broncoespasmo e são sintomas atípicos do refluxo. E pode dar dor torácica, dor no peito atípica, muitas vezes podem até se confundir com sintomas de infarto. Então, assim, o refluxo é engraçado porque a pessoa sempre fala assim, mas doutora, eu não sinto queimar. Mas ela tem sintoma atípico, ela tem tosse, ela tem dor nas cordas vocais para falar, ela tem aquela síndrome do gotejamento pós-nasal. Então, existem vários sintomas que estão dentro mais ou menos desse espectro do retorno da comida que está no estômago até a parte superior. É isso que é o refluxo do que está no estômago, é o refluxo ácido, né, da comida que está no estômago para o esôfago. Só que às vezes sobe até a parte aqui, laringe, faringe e até sinusites. Então, Perfeito. E conta pra gente, Ana, porque esse é um sintoma que é muito comum, né? Muito prevalente. E eu sim, sempre gosto de pensar que, assim, não é possível que todo mundo que tem refluxo precise de uma endoscopia. Então, sim. Uhum. quando que a gente recomenda... Gente, desculpa isso aqui, minha filha acabou de acender o incenso, morrendo afogada aqui. Quando que a gente considera um sinal de alerta para o paciente procurar um especialista? Isso é uma excelente pergunta, na verdade, velho, porque nem todo mundo
É muito comum as pessoas falarem isso. Ana, eu tenho endoscopia normal, né? Tenho sintoma de refluxo, mas meu exame deu normal. Endoscopia, ela não serve para o diagnóstico de refluxo, tá? Endoscopia não serve para diagnóstico de refluxo. O diagnóstico de refluxo, ele é basicamente clínico, é pela queixa. A presença desses sintomas relacionados, tendo episódios de mais ou menos 2 a 3 vezes por semana, em um período maior de 3 meses. Então, o refluxo é uma doença clínica. Entretanto, a gente pode fazer melhores investigações, principalmente quando há sintoma de alerta, como perda de peso, tá? O refluxo não é para apresentar perda de peso, e quanto mais, maior a perda de peso, por exemplo, acima de 10% do peso corporal, isso chama ainda mais a atenção. Então, a idade acima de 45 anos, dependendo, né, se o início dos sintomas foi numa faixa etária, na verdade, não só acima dos 45, mas até em crianças, o início dos sintomas em uma população muito jovem, com sintomas atípicos, como, por exemplo, entalamentos, é preciso excluir outras condições que também são causas de refluxo, como a esofagite eosinofílica, e nas faixas etárias superiores. Então, os extremos. Também quando a gente tem sinais atípicos, né, como, por exemplo, dor torácica, entalamento, sangramento, anemia, e aí a gente faz a endoscopia para excluir as complicações. A endoscopia, ela não faz o diagnóstico de refluxo. A endoscopia, ela avalia a complicação causada pelo retorno do ácido do estômago para o esôfago. Perfeito. E aí é importante também, porque tem muitos pacientes que se sentem insatisfeitos com médicos quando eles se queixam de refluxo e o médico não pede uma endoscopia. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante a gente saber é que os nossos hábitos alimentares influenciam demais em um dos tipos de refluxo, né? Porque a gente tem alguns tipos de refluxo. O refluxo funcional, né? Isso eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Porque se a gente entender os tipos de refluxo que a gente tem, antes da gente achar que precisa de medicamento e de endoscopia, que tal a gente tirar os agressores e ver se funciona, né? Em termos de eficácia, de economizar o seu dinheiro, o seu tempo, o dinheiro do governo, enfim, poupar esforços e efeitos colaterais das medicações, porque toda medicação tem eu brinco que é desvestir um santo para vestir outro, então a gente sempre tem que pensar bem no que está fazendo. Então, Ana, fala um pouquinho para a gente os tipos de refluxo, os que têm a ver com a mecânica e os que não têm a ver. Por que faz tanto sentido a gente investir na alimentação? Perfeito. Na verdade, a gente pode ter o refluxo fisiológico, né, que é o músculo, né? Então, a gente está falando de funcionamento que não é uma porta com fechadura, né? Então, existe aquelas condições em que o refluxo ele pode ser fisiológico, ou seja, voltar um pouco, pode ser normal, tá? Também existe, por exemplo, na questão da criança, do bebê, por imaturidade, desse músculo que prende, que também pode ser fisiológico, que isso não se repercute em forma de doença, porque assim, qual que é o grande problema do refluxo? O grande problema do refluxo é a exposição do esôfago ao ácido. Essa exposição contínua do esôfago ao ácido vai levando a alteração na pele do esôfago e, com isso, modificações da pele, né? Você está expondo uma pele que não está preparada para receber um ácido a uma acidez vinda do estômago. Então, esse é o grande problema do refluxo, é essa exposição prolongada do esôfago ao ácido. Então, quando eu tenho refluxos onde são curtos e eles são chamados de refluxos fisiológicos, então nem sempre o refluxo ele é patológico. E aí, dentro dos refluxos ácidos mesmo, dos refluxos patológicos, a gente pode ter aqueles de causa própria do esôfago, né, por um problema de baixa tensão muscular, nesse músculo que prende, pode ser também
Isso é causado desde problemas estruturais, como hérnias de hiato, até uma hipotonia mesmo própria desse esfíncter que prende, desse músculo que prende, alterações, por exemplo, na musculatura diafragmática, que pode, por exemplo, a gente aqui da correria, no dia a dia, excesso de adrenalina, normalmente a gente chama os respiradores curtos, né? A gente tem um padrão respiratório muito curto. E esses padrões respiratórios curtos, eles podem levar a uma disfunção muscular que causa esse frouxamento e piora os episódios de refluxo. Então, a gente pode ter problemas que são próprios do esôfago e também a gente pode ter problemas que não são do esôfago, o refluxo como um sintoma secundário de algo que não é causado por ele. E aí entraria também as questões, por exemplo, relacionadas ao estômago e aumento da pressão intraabdominal, que aí seria, por exemplo, a obesidade, gravidez, aumento de produção gasosa no intestino, como nos estados de má digestão, onde a pessoa come, estufa a barriga. Quando ela estufa a barriga, esse estufamento acaba empurrando o conteúdo do estômago para cima. Ele acaba relaxando transitoriamente esse músculo que prende. Então, assim, e também, claro, existem as causas hormonais, que também que também vão ter uma ação local nesse esfíncter, como, por exemplo, nós mulheres somos abençoadas com a progesterona. E a progesterona a progesterona é um dos relaxantes musculares mais potentes que a gente tem, né? Assim, fisiológicos. Então, ela relaxa a musculatura em geral e no esfíncter do esôfago ela relaxa também. É por isso que a gestante tem tanto refluxo, mesmo com a barriga pequena, né? Que às vezes a gente, quando o neném tá aqui em cima, Pois já... é. Aí, né, tudo Eu bem, só mas... valorizei essa queixa. Eu achava que refluxo não era tão ruim. Mas na gestação foi uma dose de humildade até para isso. Porque agora eu sei muito bem o que é refluxo. Eu não consegui dormir, né? De tanto Julgar um mal-estar. travesseirinho, né? Você sabe que tem Exatamente. um ditado que fala que quando o filho é cabeludo, você tem refluxo porque o filho é cabeludo, né? Coincidentemente ou não, eu parei 3 cabeludinho, né? Tive refluxo até uma tampa. A Clara é careca e eu, nossa senhora, bota refluxo nisso. Horrível, gente, horrível. Então, a gente pode ter causas, desde o refluxo fisiológico, que não trazem machucamentos, né? Não machuca essa pele do esôfago, até refluxos patológicos causados próprios por esse afrouxamento da musculatura, como algo externo, extrínseco, que empurra a barriga para cima e com isso desloca esse músculo e favorece os episódios de refluxo. Normalmente você falou assim, o refluxo funcional, o refluxo orgânico. Quando a gente encontra uma causa para o refluxo, a gente faz o diagnóstico do refluxo orgânico. Tem algo que está, na verdade, funcional, que está causando aquela disfunção. Entretanto, muitos desses refluxos que não se tem a causa definida, que faz endoscopia está normal, faz a manometria está normal, faz a pegametria e está alterado, mas não se sabe qual é a causa. Na verdade, a causa por exemplo, uma má digestão não diagnosticada, uma questão de desbiose não diagnosticada, intolerância alimentar não diagnosticada. Então, a gente acaba que tem também essas causas que, na verdade, não são tão diagnosticadas e acaba falando assim, não, isso é um problema funcional, né? Não tem uma causa bem definida. Então, na verdade, quando a gente espreme, aparece uma causa. É uma progesterona, uma predominância estrogênica, a parte dietética, intolerância alimentar, hipersensibilidade alimentar. E aí entra uma causa até, porque até então a gente está falando de refluxo ácido, mas também tem um refluxo básico, né? Que são muito mais difíceis de diagnosticar e geralmente eles têm uma sintomatologia muito pior. Que é o refluxo básico? É quando você tem, por exemplo, uma alcalinidade, o refluxo alcalino, você tem uma alcalinidade no estômago. O estômago ele é ácido, né? pH ácido e o oposto é o alcalino, básico. Então, quando eu tenho um estômago muito básico, por exemplo, pessoas que retiraram a vesícula biliar,
e a bilis, ela é muito básica, né? A natureza da bilis é justamente para neutralizar o ácido. Sim. Pessoas que retiram a vesícula, elas costumam ter gotejamento dessa bilis infinito. A vesícula é como uma torneirinha que fecha. A partir do momento que eu tirei a torneirinha que fecha, vai ficar gotejando. E quando fica gotejando, mesmo com o estômago vazio, essa bilis acaba subindo, né? A bilis acaba subindo, gente, normal, o estômago aperta, desce, sobe. A gente tem que, nada é estático, tudo aqui dentro está se mexendo. E aí, quando essa bilis sobe para o estômago, a gente faz uma gastrite alcalina, que é de difícil tratamento, tá? É uma das condições, assim, que às vezes a medicina tradicional, como diz o povo, sua o bigode para conseguir tratar. E São aí, essas as pessoas que quando começam a consumir alimentos ácidos ou que falam, eu preciso de uma Coca-Cola para tomar, para comer. São essas as pessoas que que assim, sentem que a gente pode melhora? começar. Que a gente pode desconfiar que tem Uhum. esse refluxo básico? Tem alguma coisa que deve, algum sintoma típico de falar, nossa, essa pessoa fica tentando tomar bebida ácida o tempo todo, ou queixa de alguma coisa É, específica? na verdade, geralmente são pessoas que têm uma história cirúrgica anterior, né? Essa condição específica, ela é muito quando se tem refluxo biliar, porque a bilis é a única coisa que consegue ser alcalina o suficiente. Isso é diferente da situação de hipocloridria, porque na Ah, tá. hipocloridria você tem uma hipocloridria, mas você não tem uma alcalinidade, você tem um fluxo Entendi. pouco ácido, mas não chega a ser alcalino. Quando eu tenho Entendi. esse refluxo alcalino, aí geralmente são pessoas que têm a pH-metria que vai fazer essa diferenciação, se o refluxo está sendo Legal. ácido, pouco ácido ou álcali. E é um refluxo, na verdade, de difícil tratamento e difícil diagnóstico. Legal, bom saber. Tá vendo, pessoal? Vários motivos para a gente sempre procurar um especialista. Me conta um Não, pouquinho, Ana. Uma pergunta engraçada agora. Tem essa pergunta da Thalita perguntando de gordura, se alimentos mais ricos em gordura aumentam os sintomas de refluxo. Já vou deixar você responder isso. Mas eu quero que você emende comentando do que a gente sempre ouviu de refluxo. Por exemplo, café piora refluxo, limão, que mais? Todos esses que a gente sempre escutou. O que você, depois de pimenta. estudar bastante, falou, não, isso é mito, isso é verdade, isso é mito, isso é verdade. Então chegou a hora de mitos e verdades e eu vou incluir a pergunta da Thalita no meio. Então vamos Que é a falar gordura. sobre. Pessoal, ajudem aí a gente, porque eu estou tentando lembrar dos mitos do que piora o refluxo aqui que a gente sempre sabe. E a Ana vai responder mito ou verdade. Então vamos começar. Café. Café. Na verdade, o café é um tema até controverso, porque tradicionalmente a cafeína ela relaxa o esfíncter esofagiano inferior, né? Só que se descobriu que, na verdade, não é a cafeína, e sim as teobrominas. Então, independente, porque assim, quando se fala café, normalmente se associa a cafeína, né? Então, não é a cafeína que piora refluxo. A verdade, algumas pessoas são sensíveis a esses ácidos voláteis presentes no grão, né, do café, e, portanto, sentem piora do refluxo, principalmente quando aquela pessoa toma o café descafeinado e continua sentindo. Então, assim, porque existem duas condições. A pessoa taca açúcar no café, né? O açúcar fermenta no intestino, aí piora o refluxo, ela acha que foi o café. A outra condição, a pessoa taca leite no café, a pessoa é intolerante a leite, piora o Pois refluxo, é. ela acha que foi o Hoje de café. ação, aí põe a culpa no café. Aí põe a culpa no café. E a terceira condição, que ainda tem uma terceira condição, que é a contaminação dos grãos por aflatoxinas, por grão de baixa qualidade, onde eles acrescentam cevada, milho, restolho de qualquer coisa. Mas a gente fica rindo, mas gente. O cafezinho. Chocante, né? Não, é chocante. Eles não é né, o cafezinho assim mais barato para baratear o custo, eles misturam com o que sobra. Então, vai misturando com o que sobra, e esses contaminantes, principalmente a contaminação por fungo, ela pode piorar muito o refluxo. E outra coisa, né, que também se tiver restos de baratas, restos de pelos de roedores dentro
Não Papo é. bravo. A gente fica. Quando a gente vai investigar, porque às vezes, por exemplo, é muito comum a pessoa falar: olha, tem refluxo com café. Ah, beleza, é sem açúcar, é sem leite? É, né, não é, tá sem açúcar, sem leite. Mas às vezes é o contaminante do café, né? Por exemplo, se você é alérgico a ácaro, ah, eu tenho alergia a ácaro, eu tenho alergia a barata. Tá, mas tem gente que toma café com um pedaço de barata, vai ter piora do refluxo por Jesus, aumento da meu pai. histamina. É, e Socorro. tem a Chorar. sensibilidade individual, né? Só que a sensibilidade individual, ela é muito menos comum do que todos esses itens que eu citei antes. Com certeza, eu sempre gosto de atacar os mais importantes primeiro, porque a gente precisa cuidar do elefante na cozinha, né, Ana? Então Exato, vamos. exato. Vamos para o próximo item, limão. Água com gás, Limão, gelo e adoro. limão. Ó, meus queridos do jejum, então. Chá, café, água com gás, gelo e limão. Vamos começar por Perfeito. eles. Tá. Café em jejum, né? Principalmente se a pessoa está muito tempo em jejum, fazendo jejuns prolongados e tomando grandes quantidades de café. A cafeína, na verdade, a cafeína não, o gás clorogênico, ele pode estimular a produção de ácido clorídrico. Normalmente, isso pode não ter significância nenhuma. Entretanto, se a pessoa ela já tem um problema estomacal de base, essa produção de ácido clorídrico em um estômago que está vazio durante muito tempo, porque assim, tem gente que toma 3 litros de café para ficar em Tem jejum. mesmo. Sim, é Tem, pior que verdade. a gente sabe que tem. É, Então, tem gente que fica, às vezes está com fome, vai tomar um café para enganar a fome. Está com fome, só que faz isso por 24, 36 horas, um pelo estômago amor de muito Deus. vazio, tomando Sim, muito café, e aí sim a gente pode ter um sério problema, tanto gástrico quanto esofágico, por conta disso. Mas o coitado do café não vai ter problema. O problema não é o café, né? O problema é o excesso de café dentro sim. de uma situação muito específica de um jejum prolongado, né? O limão. O limão, por incrível que pareça, ele não é tão ácido assim, né? Às vezes a gente fala assim, limão é ácido. Gente, limão não é ácido. Limão é menos ácido que uma Coca-Cola. E eu conheço um Exato. monte de gente que toma Coca-Cola em jejum, né? Então, assim, o É isso limão é aí. menos ácido. O Só limão limão. é um sumo puro. O sumo puro do limão, ele pode chegar a 3, o pH de 3, só que ninguém toma sumo puro de limão. 3, 2, então realmente é ácido. Mas ninguém, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai tomar o sumo puro do limão, né? Normalmente se dilui ele na água e com isso ele vai para um pH de 6, 7. Então vamos só quebrar esse mito, que sumo de limão não é ácido, né? Amém. Não, não é. Então, se você tomar um limão num copo com gelo e água, não vai, gente, não vai. O que que acontece? Se você já tem uma garganta machucada por conta de um refluxo muito constante. Você pode ter sensibilidade ao passar o limão, não só o limão, como o gengibre, que é outra coisa também, que, por exemplo, é excelente para digestão, mas que muita gente reclama que piora o refluxo. Na verdade, porque quando você passa o sumo do gengibre, o sumo do limão, você pode, se você já tem uma garganta que está machucada por conta desse refluxo que está vindo descontrolado. Ao passar, você pode ter a sensação de machucar porque está sensível. E aí sim vai ser o problema. O suco de limão, o sumo de limão com uma água, ela não é para causar gastrite. Agora, se você tem uma condição de uma atrofia gástrica intensa, o estômago tá, sabe, pela aquela bola 7, a ponto de que ele está tão acostumado, por exemplo, com o inibidor de ácido, que o pH é 6, 7. Aí, se você toma um limão e sente dor no estômago, é porque, assim, tipo, nem aquele microácido tá aguentando. Então, o problema aí é um problema de pouca capacidade do estômago com ácido. Não é porque tá muito ácido. Deixa eu tentar Perfeito. explicar melhor. O estômago, né? O estômago e o esôfago, eles têm uma capacidade de defesa diferente com relação ao ácido.
tudo na vida, quando a gente fala de digestão ou de saúde, é ponto de referencial. O esôfago ele foi preparado para receber um pH de 7. Então, ao tomar, por exemplo, muitos refrigerantes, ao tomar que o pH do refrigerante é bem mais baixo, tem gente que faz, por exemplo, o uso de vinagre em jejum, né? O vinagre ele pode machucar o esôfago e a boca, porque tanto a boca quanto o esôfago eles foram preparados para um pH de 7. Já o estômago é preparado para um pH de 1, 2. Então, você jogar um limão de um pH de 4 ali, não é nada. Ó, uma pergunta do vinagre. Eu, quando oriento a tomar 1 colher de sopa em 1 copo de água, diluído, ou Diluído. mais, para diminuir a vontade de doce durante o jejum. Para algumas pessoas funciona, eu sempre oriento não abusar, não passar de 1 colher dessa por dia, ou no máximo 2, e não esquecer que não pode escovar os dentes logo depois. Então fica aí Exato. a dica do E vinagre de algumas macete pessoas casa. você pode até fazer uso, por exemplo, para quem tem sensibilidade dentária, fazer uso de canudo, né? Você pode fazer uso do canudinho para poder evitar o desgaste do esmalte dentário. Porque vai ter desgaste da mesma forma que o refluxo ácido também desgasta o esmalte. Então, por exemplo, muita gente que tem costume de tomar muito limão, né? Muito limão, muito limão. Na verdade, o limão ele também pode desgastar o esmalte dentário, né? Então, assim, tudo na vida, pessoal, se a gente abusar, não tem nada que seja bom, que se você exagerar, continue sendo bom. A gente exato. precisa ter o bom senso de ir mudando as estratégias. Então, Ana, para o pessoal que me segue, o interesse muito grande é, eu tenho refluxo. Eu sei que é difícil demais perguntar para um especialista isso, porque são tantas as causas do refluxo, mas E enfim, a eu gente estou vai tentando falar, a ajudar. gente começa a falar. Eu ainda nem Tentando falei da ajudar minha as dúvida. pessoas. Se você, por exemplo, é obeso, tem refluxo e começa a fazer jejum, primeiro, assim, de cara, a minha preocupação de você jejuar é 0. Porque só de melhorar, de começar a emagrecer e parar de comer à Perder noite, peso. Uhum. emagreceu já melhora refluxo. Já melhora. Uma das principais Tirou causas na carboidrato atualidade refinado. é. Uma das principais causas de refluxo hoje é esse excesso de cintura abdominal, pressão intraabdominal empurrando. Então, assim, na verdade, se você é obeso e está fazendo jejum, primeiro que o jejum ele não piora refluxo, né? Ele começa por aí, jejum não piora refluxo. E a priori, jejum também não vai piorar gastrite. Então, se você tem gastrite, se você tem refluxo, jejum não vai piorar. E aí eu Dentro vou de entrar uma. para falar. Condições inflamatórias crônicas, até doença de Crohn, colite, melhora com jejum, porque jejum é anti-inflamatório, tá? Então, você está dando um descanso para o seu trato digestivo. Então, Sim. desde E mais do que mecanisticamente isso, fazendo né? sentido, pode falar, Ana. Mais do que isso, na verdade, o jejum, por favorecer a cetose, ele também faz. A cetose ela é uma das armas terapêuticas hoje que a gente tem para renovação de célula tronco intestinal. Então, na verdade, por exemplo, se você tem uma condição inflamatória intestinal, além do jejum te dá o período de descanso celular para reparação intestinal, o próprio jejum ele faz controle de microbiota. Então, por exemplo, para quem tem síndrome do intestino irritável, né, também entra nesses casos, às vezes você tem um predomínio de diarreia, só o fato de você ter uma janela alimentar, você já pode melhorar os sintomas apresentados. Tem paciente meu que melhora só, na verdade, com o estabelecimento da janela alimentar. E quando a gente fala das doenças inflamatórias intestinais, o jejum, ele, além de tudo, por favorecer um episódio de cetose, você ainda favorece a renovação de célula tronco intestinal, ou seja, você faz com que as células se regenerem mais rápido. Então, assim, na verdade, em todas as condições do trato digestivo, o jejum ele é muito bem indicado. Existe, claro, aquele jejum do paciente doente na UTI, em que você faz uma nutrição parenteral. Nesse paciente doente na UTI, em um estado catabólico intenso, em um estado inflamatório intenso,
você vai ter uma atrofia vilositária, no qual a gente usa até mesmo a glutamina para evitar essa perda de vilosidade. Só que esse jejum específico, gente, pelo amor de Deus, não é o teu caso. Não é o caso do Joãozinho que está em casa, com os pezinhos para cima, fazendo jejum. É totalmente diferente, porque a gente tem essa questão, mas o não uso do trato digestivo acaba fazendo atrofia das velocidades. Sim, no paciente específico que está na UTI nutrição parenteral. O que, desculpa, não é o caso de ninguém aqui, né? Ninguém aqui está nesse jejum. E algumas condições, por exemplo, até pancreatite, classicamente, se prescreve o jejum como tratamento. Pacientes que têm diverticulite, em casos brandos, aonde você faz o tratamento com antibiótico terapia, você também faz um jejum. Então, assim, não há nenhuma contraindicação. Eu me lembro agora aqui no momento que você do trato digestivo que não encaixa o jejum dentro, claro, de uma orientação, porque se você tem alguma condição específica, você tem que fazer essas coisas orientadas, né? Mas não consigo, assim, tem que fazer alguns jejuns modificados também, para, por exemplo, no seu caso que você citou da diverticulite, tomar antibiótico em jejum, difícil, né? Então aí a gente usa a mão de protocolos modificados, mas para tentar dar um descanso. E lembrando que jejuns prolongados, eles têm um efeito mais intenso, esperado no sistema imune. Então, para doenças autoimunes inflamatórias, a gente gosta de combinar não só a janela restrita de alimentação, que a gente está falando aqui de pular refeição, ficar mais horas sem comer num período do dia e comer em outros, mas pensar também numa combinação aí com jejuns um pouco mais prolongados, porque são esses que provocam essa renovação celular mais robusta aí. Então, tudo é uma questão de dose e de combinação. Mas é super interessante a gente falar aqui da janela restrita, né, Ana? Que tipo? Porque janela restrita, pessoal, tem vários tipos de estratégia. Você pode pular o café da manhã, você pode pular o jantar. Para quem tem refluxo, existe sim um protocolo que é melhor que o outro. Para quem tem refluxo, eu sempre recomendo para os pacientes a pularem o jantar. O que não deixa de ser várias vantagens para outros aspectos. Mas, enfim, se você tem refluxo, opte de verdade pelo protocolo de tomar o café da manhã e o almoço, ou só almoçar, ou terminar o seu almoço. Pode ser às 5 horas da tarde, mas aí acabou. E a gente fala de early time restricted feedings. Você deixa de comer à noite. Né? Pode falar, Ana. Sim, não, eu acho assim que, na verdade, pensando em trato digestivo, né? Isso falando da minha, puxando agora a sardinha para o meu lado, pular o jantar é a melhor estratégia. Porque, assim, quando a gente vai para a questão da cronobiologia, dos clock genes, né, que são aqueles relógios, ou aqueles genes que são ativados de acordo com o horário do ciclo circadiano, a gente percebe que os genes responsáveis pelos processos de quebra de nutriente, quebra, digestão e absorção de nutriente, eles acontecem, eles são mais ativados durante o dia. Os genes que são responsáveis... o fígado também. Né? Então é importante porque quem me assiste, do meu público, puxando agora para o meu também, estamos todos conectados. Resistência insulínica, um órgão-chave é o fígado. E o fígado, por sinal, está lá no meio. O fígado também tem esse reloginho, que é o seguinte, de um jeito simples para falar para vocês, a gente tem um relógio central que fica aqui atrás, no núcleo supraquiasmático. Esse relógio central, ele é bem regulado pela luz do dia e secundariamente por outros aspectos. O aspecto secundário mais importante que a gente está falando aqui é a hora que você come. Então, isso é muito importante para regular os seus horários de alimentação. Começa a organizar o horário que o seu trato digestivo trabalha melhor ou pior. Por isso que quem inverte o fluxo, né, Ana? Quase a gente não sabe. O Eurípides, acabei de ver que chegou. Trabalhador noturno. Dá plantão. Né? Exatamente. Trabalhadores noturnos já têm esse ritmo bagunçado aí. A Regina, que é anestesista, também está aqui, expert em plantão. Então, a gente sabe que plantão, o que a gente faz? A gente não só inverte a luz, como a gente inverte os nossos hábitos. Porque, normalmente, em plantão, o que a gente vê no centro cirúrgico? Café com açúcar, Coca-Cola, pão com Becel.
de madrugada. Eu a pizza, né? Ei, Ah, Eurípides, é? tudo bem? E a pizza tem, todo plantão tem que ter pizza. Fora assim, né, que isso é interessante porque agora o processo relacionado às detoxificações, né, a limpeza intestinal, né, que é o reflexo o migratório, né, o complexo motor migratório, tudo isso, esses genes relacionados ao repouso, eles são ligados mais durante a noite. Então, assim, quando a gente pega a contração esofágica, ela é mais eficiente durante o dia. Então, assim, o esôfago, gente, ele é um músculo tão potente que se eu virar de cabeça para baixo e engolir alguma coisa, a comida ela vai para o estômago, ela não desce para o cérebro, né? Então, assim, o músculo, Eu ele nunca tinha tem. parado pra pensar nisso. Se você engolir o negócio, né, de cabeça para baixo, não façam isso em casa, mas se você fizer, o negócio vai descer. E o estômago vai continuar mandando para o intestino e o intestino vai continuar empurrando para frente. Então, assim, agora, esse motor esofágico, ele está diminuído à noite. Então, o motor gástrico e esofágico, ele está diminuído à noite, favorecendo o que então? Estase, né? A parada da comida. E se a comida fica parada, ela favorece, né, a voltar, a refluir. O estômago, ele precisa apertar mais para poder descer. Então, fica aquele... Tanto que se você come muito à noite, vai piorar os episódios de refluxo. A contração intestinal, ela está mais favorecida no período noturno. Então, nisso a gente tem uma diferença nessa questão. Por quê? Porque é justamente essa contração intestinal que vai limpar o intestino, né? Que vai retirar qualquer sobrinha de comida, que vai mandar as bactérias indo para frente. Então, essa própria contração intestinal, ela favorece o quê? Processo de limpeza intestinal, inclusive o controle de microbiota intestinal. Então, você precisa, o seu intestino estar em repouso à noite, porque ele tem que empurrar os restos de comida e os restos de bactéria para frente, né? Como tem que ser. E você tem que estar no seu estômago e o seu esôfago em repouso, porque senão eles não vão estar contraindo e a comida vai estar refluindo, refluindo, refluindo ad eterno. Então, assim, o processo digestivo, ele é favorecido durante o dia. E não são coisas assim, como é que dizer, o repouso é passivo, não. Durante o seu repouso, o seu fígado vai estar metabolizando, né? Principalmente a parte aí, quando a gente fala a parte hormonal, né? Para poder fazer a conjugação biliar. A bilis é durante o repouso que a bilis está sendo concentrada para poder ser mais eficaz na hora de, né, de digerir a gordura. Então, na verdade, existem vários aspectos que privilegiam a nossa comida durante o dia e não noturna. Então, assim, para quem tem refluxo, pular a janta, não só para quem tem refluxo, como para qualquer pessoa, inclusive, principalmente para quem tem refluxo. Aí entra não uma orientação de saúde, você quer... Não, entra em orientação terapêutica. Aí alguém colocou aqui na pergunta, mas com fome ninguém consegue dormir. Aí entra duas coisas. Se você não consegue ficar 3 horas, 4 horas sem se alimentar, a sua dieta não está adequada. Sim. Porque nós temos a capacidade de comer às 6 horas, 7 horas e não comer mais. Quanto a isso, é muito importante pensar o seguinte, pessoal. A gente acha que fome tem a ver com o que está dentro daquele saquinho chamado estômago. Só que não depende disso. Se você for pensar, a hora que a gente acorda de manhã, de acordo com os estudos, a maioria dos estudos, é o horário que a gente tem menos fome. E, coincidentemente, é o horário que o estômago ficou mais tempo sem se alimentar. Então, fome não tem a ver com o que você colocou lá dentro. Tem a ver com a qualidade dos alimentos que você comeu e qual o efeito hormonal disso no seu cérebro e na sua sinalização. Se você mastiga mal, engole rápido, come só carboidrato refinado, pão, macarrão e açúcar, você tem um apetite aumentado, você come bastante, você não mastiga direito, você engole ar. Então, assim, eu brinco, Ana, que a gente faz muito boicote
para dar tudo errado, porque a gente não dorme direito, não dorme bem. À noite a Boa. gente não dorme e come para ficar acordado. Fica cheio de luz à noite, que nem a gente agora, com a luz do celular, fazendo live, Não, em eu vez tô de com dormir. o ring O ring light bem na light. minha cara, que é luz azul bem na minha cara. Pois é, a gente faz tudo errado. Aí, de repente, o nosso corpo ele é muito bom com a gente, porque a gente começa a melhorar um pouquinho alguns hábitos, não é tudo. A gente começa a melhorar um pouquinho, a gente já tem de volta uma melhora importante desses sintomas, né? É verdade. E assim, quando a gente fala de trato digestivo, ela é uma coisa assim tão importante, né? A digestão, ela é tão fundamental para a existência humana na sua plenitude, porque sem digerir ninguém vive, que ele tem duplas vias para tudo. Então, a gente tem mecanismos redundantes que sustentam o processo. Então, na verdade, para uma via falhar, tipo assim, tem 500 milhões de, sabe, aqueles muitos caminhos levam a Roma. Então, para Sim. poder a gente fazer a digestão, a gente tem milhares de caminhos. Então, por exemplo, só o mecanismo de liberação de ácido clorídrico, nós temos assim, de cabeça, né? Assim, pensando de cabeça, a presença do aminoácido, né? A presença da mudança do pH, a própria quando você tem o estímulo alimentar que muda o pH para muito básico, o estômago ele reage mandando mais ácido. A presença de neurotransmissores associados, né, com a acetilcolina, a presença hormonal da gastrina, a presença da histamina, né, que também entra como um neurotransmissor. A gente vai ter a presença da distensão gástrica, né, a própria presença. Então, assim, só para estímulo de produção ácida, eu estou lembrando agora de 7, que eu contando aqui nos dedos, que eu não sou boa de conta, não. E um outro, a fase cefálica, que é o estímulo imaginativo, o estímulo mastigatório. Então, aí a gente é tão importante que aconteça que a gente vai tendo vários caminhos para que Válvulas de aquilo não segurança, falhe. né? Exato. Então, assim, para poder a gente falhar o processo, é muita tentativa de É sabotagem, muito né? boicote, né? E a gente é É bom muito nisso. Nossos boicote. hábitos modernos são sem noção. Me conta então, ó, que tem gente ainda perguntando. A Thalita perguntou da gordura, da carne e do trigo, que Perfeito. ninguém pergunta, né, Do Ana? trigo não, Ninguém ninguém, pergunta. claro, ninguém pergunta. Classicamente, existem alimentos que promovem o relaxamento, não só alimentos, como coisas em geral que promovem o relaxamento desse esfíncter esofágico. A pimenta, ela é uma delas, né? Então, assim, a pimenta, ela pode piorar refluxo, engraçado, né? A pimenta, por exemplo, é muito bom para gastrite, mas ela pode piorar refluxo e pode piorar hemorroida por questão de vasodilatação. Então, a gente vai ter a pimenta, comidas apimentadas, pode piorar. A gente vai ter a cafeína, que a gente já falou, com todos aqueles processos. A gente vai ter a gordura. A gordura, ela favorece o episódio de refluxo, porque a gordura é um macronutriente que tem maior dificuldade para sair do estômago. Então, se você tem... Não é que a gordura vai te causar refluxo, mas se a sua digestão não está ajustada, você pode ter piora dos sintomas, principalmente com gorduras de baixa qualidade, tá? Então, quando a gente fala de gordura, por exemplo, eu sempre falo isso, a gordura presente naturalmente nos alimentos, ela não vai trazer impacto ao trato digestivo. Entretanto, a gordura adicionada de forma artificial, normalmente você acaba ultrapassando a capacidade de digestão daquilo. Né? Então, você, ao adicionar artificialmente gordura à dieta, isso entra até muito nas questões de receitinhas, mesmo receitinhas low carb, que normalmente são muito ricas em gordura, você pode sim ter uma piora do refluxo. Quando nós temos intolerâncias alimentares, por exemplo, intolerância à frutose, intolerância à lactose, a intolerância alimentar, ela também vai causar refluxo. Se você tem um aumento da histamina por uma reação alérgica local, você também vai ter piora do refluxo. Então, se você tem, por exemplo, a alergia a ácaro, né? Se você já passa na janela com aquela cortina, espirra, o nariz congestiona, você é alérgico a ácaro. Ácaro, ele praticamente está em todo o farináceo no Brasil.
Então, se você é alérgico a ácaro, na hora que você comer uma farinha ou qualquer coisa feita com farinha, farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de... O que mais que tem de farinha aí que eu não sei? Vou ter pesadelo, gente. Ainda bem que eu não como mais, hein? Mas assim, Barata, ácaro, o que é isso, gente? barata, e tudo isso piora refluxo, tudo isso piora refluxo. Então, assim, e ainda tem a questão da intolerância, né, ao frutano, dos farináceos, né? Você pega, por exemplo, um trigo que é rico em frutano, você pega, por exemplo, que entra aí no mecanismo também enzimático, né, de distensão abdominal por excesso de frutano. Então, assim, a maior parte do refluxo, ela é causada por algo que você não esteja digerindo bem, e com isso você faz uma distensão abdominal e piora do refluxo. Pelo mecanismo de intolerância alimentar e alergia alimentar, pelo estímulo da histamina, né, que também vai piorar o refluxo, e tem uma causa, né, muito importante de refluxo, que é a baixa produção de ácido clorídrico no estômago. Seja ela iatrogênica por meio de medicamento, né? Você está tomando medicamento que bloqueia a produção de ácido, e nisso, né, o Brasil ele é campeão. Na verdade, você consegue. Tipo, não sei o que eu estava vendo outro dia, alguém falando de remédio para. Ai, meu Deus, tem um daqueles negocinhos assim que o povo toma para beber. Eu esqueci, tipo engove. Para esses de ressaca. Então, você sabe que aquela. Tem um daqueles... flaconete, né? Flaconete de caminhoneirinho, assim, de tomar igual a ele vem num negocinho assim, plástico amarelo brilhante. Sim, peraí que eu vou lembrar. Eparema. É esse? Eu não sei, eu sei que ele tinha paracetamol, né? Que bloqueia P450, né? É metabolizado pelo citocromo P450. E a pessoa que bebeu também está usando o citocromo P450 para eliminação de álcool. E ele ainda vem bicarbonato, que é um antiácido. Então, assim, você já não está digerindo nada, aí você mete um antiácido para dentro e ainda mete um remédio que vai bloquear o teu fígado, né? É fantástico. Fantástico, fantástico. E ainda tem a faz ir pro hospital. Depois você dá uma olhada. Tem AS também. O AS para dor de cabeça, que o AS é fantástico para muco gástrico, né? Que foi acabado com a cachaça, com a cerveja. É para terminar de furar o estômago. Para terminar de furar o estômago, né? E aí, só que tem gente que toma esses negócios para refluxo. E quando eu era, isso aí, meia culpa, né? Quando eu era grávida, estava grávida do meu primogênito, que minha dieta era muito boa, né? Eu usava uns tabletinhos assim que você mastiga, coloridinho, com gosto de fruta. Eu chupava aquilo feito bala. E eu falava, gente, por que para mim não funciona? Acho que não funciona para ninguém, né? Pelo amor de Deus, que desespero. Então, por isso que a gente está aqui, assim, né, Ana? Para ajudar. Porque quando você bloqueia a produção ácida do seu estômago, na verdade, você dificulta a saída da comida do seu estômago. Então, o estômago ele precisa de ácido para fazer a digestão. E, como eu falei, aqueles mecanismos redundantes, uma das coisas que controla a saída da comida do estômago para o duodeno é a acidez, a liquefação do negócio, né? Quanto mais liquefeito, mais mastigado, menor o tamanho. Mais bem digerido, menor o tamanho das partículas. E uma das coisas que controla também essa saída é a presença de ácido no estômago. Então, quando o ácido não está ácido, o estômago, a saída, um poderoso músculo que prende o estômago para ele não vazar tudo no duodeno, né, que é o piloro fica fortemente fechado. É como se você pegasse um balão, né? E enroscasse assim a saída do balão e ficasse apertando o balão. Não vai sair ar. O piloro ele é forte, não sai ar. Só que aí o estômago fica apertando para tentar expulsar o conteúdo que está nele. E o estômago ele é um saco de músculo. Aí o que acontece? Tem duas bocas. A de baixo está fechada. Vai sair por onde? Pela boca de cima. Então, assim, quanto menos ácido o seu estômago, menor a sua capacidade de digestão, mais frequente vão ser os episódios de refluxo.
É por isso que a partir dos 40 anos o refluxo ele passa de uma estatística de 10 a 20% para uma estatística quase de 60%. A partir dos 40 anos o refluxo ele se torna a regra. Por quê? Porque a partir dos 40 anos nós temos uma diminuição da produção natural do nosso ácido. A partir dos 70 anos, a gente praticamente já não produz naturalmente ácido. Tem uma diminuição muito grande. Então, assim, por isso que o refluxo ele vai acometendo muito mais pessoas idosas. Só que antes, idosas, né? 40 anos, meu Deus, eu tô na casa dos 40 anos e me chamando de idosa. No auge da vida, né? Antigamente, refluxo era coisa de velho. Hoje, refluxo é coisa de novos, cada vez mais novos, mais jovens, por questão de sobrepeso, alergias e intolerâncias alimentares. O ácido clorídrico, a gente está tendo um consumo absurdo de antiácidos na juventude, tá? E também entra aí a questão de que estilo de vida com dieta ocidental, que favorece o episódio de refluxo, por ser rica em farináceo, por ser rica em alimentos fermentáveis no intestino. Então, vira uma bola de neve, tá? E quando a gente fala em alimento fermentável, eu aumento a minha pressão intraabdominal. Então, por exemplo, o trigo, né? Mas não só o trigo, por exemplo, a lactose. Então, o leite, ele pode ser um importante gatilho para quem tem refluxo, e não só leite bebida, como lácteo. Então, assim, para pessoas sensíveis, o lácteo ele pode ser um importante gatilho, não só por conta da lactose, até mesmo por conta da fração proteica, que muita gente também tem sensibilidade alimentar. É um alimento bom, mas pode ser gatilho. O outro alimento que é bom, mas pode ser gatilho, é o ovo. Né? O ovo também é uma fração proteica que às vezes pode ser difícil. Para pessoas sensíveis a essa fração proteica, pode ser gatilho. Outras frações proteicas que também podem dar, entra aí, por exemplo, amendoim, entra a soja, entra milho. Então, na verdade, e dentro, assim, isso falando especificamente de fração proteica, né? Porque falando de fração de carboidrato mal digerível, a gente pode ter os alimentos ricos em FODMAPs, que são extremamente saudáveis, como brócolis, abacate, maçã, que pode ser gatilho para refluxo. Então, assim, é muito difícil alguém falar assim, Ana, o que então você está falando um monte de coisa, meu Deus do céu, o que eu vou comer? Existem os gatilhos pessoais, então você tem que descobrir qual é o seu gatilho pessoal. Do ponto de vista prático, evitar os industrializados ricos com açúcar adicionado. Se você já cortar o açúcar da sua dieta, se você diminuir aí a questão dos farináceos, se você mastigar melhor esse teu alimento, retirar a água da refeição, né? A refeição foi feita para a gente comer, não para beber água. Então, assim, retirar a água das refeições e manter-se a açougueira, normalmente você já apresenta uma melhora do seu refluxo. Sim, é o que eu falo de tirar o elefante da cozinha, né, pessoal? Exato. Para a gente descobrir as particularidades, e para mim é isso, para mim é aquilo. Exato. Primeiro, você precisa tirar o elefante da cozinha, porque boa parte das pessoas, em dias, ou zera as queixas de refluxo, ou melhora tanto a ponto de nem querer mais ir atrás investigar, porque já está feliz com o resultado. Então, é importante saber que primeiro você precisa tirar o elefante da cozinha. Óleo vegetal, quando a gente limpa a dieta, fica muito fácil perceber como esses óleos... Eu e meu marido, a gente foi num restaurante, assim, a gente começou a ver que não era uma boa ideia o restaurante, aí a gente acabou pedindo só um bolinho, e não tinha nada que não fosse carbo. A gente pediu aqueles bolinhos de risoto, que eu esqueci agora, arantine. A gente pediu 2 arantines, gente. E ainda a gente falou, vamos pedir só arantine e vamos jantar em casa, porque não rola. A gente comeu aquilo, meu Deus do céu, eu ria. Ele olhava pra mim, os dois com um travesseiro na cama, assim, alto, rindo e falando, que horror. A gente nunca mais vai poder fazer nada fora da dieta, porque acabou. Quando você limpa a dieta, não é que você ficou delicado, é que você começa a perceber o efeito horroroso que esses alimentos processados horrorosos fazem na nossa digestão, né?
Isso é E realmente aí, incrível. Maíra, como eu trabalho com isso, né? Eu me dou ao trabalho de falar uma coisa que eu acho muito importante, tá? Então, vou militar aqui um pouco, com É licença, isso me aí. perdoem que eu vou entrar na militância. Doença celíaca. Refluxo é uma das principais queixas de doença celíaca, tá? Então, assim, muitos pacientes que têm doença celíaca não apresentam queixas abdominais, exceto refluxo. Ela muitas vezes é a queixa única do trato digestivo. Então, eu sempre faço esse alerta, né, da militância, Muito importante. investiguem doença celíaca, porque é uma das principais queixas, o refluxo é uma das principais queixas, é uma das mais prevalentes. E aí, o que que acontece? Uma das primeiras coisas que a pessoa deixa é o glúten. E aí ela melhora muito dos sintomas. Só que ela não faz Então, diagnóstico, né? só que ela não, perfeito, ela não faz diagnóstico. Então, assim, eu sempre milito a favor disso porque é um drama. Porque o que que acontece? O celíaco, ele não pode, gente, nem sequer, nunca. A vida dele vai ter que ser uma vida isenta de glúten. Só que, assim, o que que normalmente a gente faz, né? A gente, população normal, evita o glúten, mas se tiver uma carne dentro de um pão, tu tira a carne e come a carne. E isso daí, para o celíaco, causa risco de vida. Doença celíaca não diagnosticada e não tratada corretamente com uma vida isenta de glúten causa risco de vida, entendeu? Então a gente precisa diagnosticar doença celíaca e lembrando, por exemplo, eu tenho por base no meu consultório todo paciente com queixa de refluxo, eu faço investigação de doença celíaca. Por quê? É uma queixa prevalente. É uma das principais queixas. Muitas vezes o paciente ele não tem queixa de diarreia, de gases, estufamento, mas ele tem de refluxo. E aí, para Então, essas pessoas, às vezes precisa até de biópsia, né, Ana? Porque se faz low precisa. carb, faz tempo que já não come glúten, não vai ter nenhum exame positivo, né? Bem E mais aí complicado. pode melhorar, né? Mas como não faz uma vida isenta de glúten, melhora, mas não melhora. Sabe? Aquele assim, alivia, mas sempre fica aquela coisa ali que impede a melhora substancial, né, Sim, do é negócio. importante. Então, Muito valioso. quanto mais assim, enrolado for a queixa, porque normalmente o celíaco ele tem mil e uma queixas, não é só o refluxo. É uma Sim. fibromialgia, é um refluxo, é uma enxaqueca, é uma perda gestacional, é uma anemia que ninguém faz o diagnóstico. E aí vai ficando enrolando, enrolando, enrolando. Então, assim, quanto mais complexo for, pensa na doença celíaca. Perfeito. A Mônica colocou, minha Maravilhoso. filha é celíaca. Foi difícil o diagnóstico em 2000. Infelizmente, apesar de ser uma doença em que a gente, né, tem sorologia, tem biópsia, ainda assim a gente tem uma baixa, uma subdiagnosticação. Sim. Por isso que é muito importante que a gente faça essas lives mesmo, porque parte mais hoje em dia dos pacientes do que a iniciativa dos médicos, né? É, Então, infelizmente, tá? Infelizmente. gente, queria deixar aqui, Ana, para finalizar nossa live, fala para mim como que as pessoas podem te achar, o que que você tem online, conta para as pessoas aí, fica à vontade. Vocês podem me achar no próprio Instagram, né? Ana Marta com PH Moreira. No momento, a gente vai ter a jornada, né, da Rebelião Saudável, mas logo a seguir vai ter. Eu vou abrir não, a quinta turma do A Primeira Defesa, que é o meu curso para recuperação da integridade intestinal. Inclusive, tem um módulo lá só sobre refluxo, né? Maravilha. Inclusive, tem. No momento, eu trabalho, né, com consultório, graças a Deus, eu não estou mais fazendo cirurgias desde saí do turno noturno desde o nascimento da Joana, né? Nossa, Isso que aí ótimo. foi a grande vitória profissional, virada profissional, foi ter saído desse turno noturno. Desde que mais ou menos 36 semanas foi no último plantão, né, da Joana. A Joana vai fazer 2 anos e
Tô Vida. dormindo todas as noites, né? Olha, Então, já tem assim, gente aí que fez o seu curso e está falando que recomenda. Então, pessoal, fiquem ligados que vai abrir a próxima turma. ai, E Ana, o Rosane, que você vai falar no obrigada. Rebelião? Fala para mim. Qual que vai ser o Vou seu tema falar da aula? na Rebelião, gente, quem não sabe, né? A gente vai falar na Jornada da Rebelião Saudável. Serão mais de 11, são quantos especialistas, Maíra? Eu sou péssima com o número, mas Nossa, eu é sou pior muita que gente. você. São É 7 muita dias. gente. 3 vezes 7, São 21. Vai ser 21 pessoas falando. 20 falando sobre tópicos muito interessantes a respeito da saúde. Inclusive, eu vou falar sobre low carb e mudanças intestinais, né? Para essas queixas, assim, que é muito comum. Tipo, eu comia de tudo, não sentia nada. Comecei dieta low carb e me deu diarreia, ou me deu prisão de ventre. Então, Sim. vai ser sobre isso que eu vou falar, né? Na Rebelião Olha só que Saudável. legal. Vai ser Então, ótimo. vai ser Bom, ótimo. então, ó, temos o contato da Ana Marta. Vai ficar salvo no meu Instagram. Vai para o meu canal do YouTube. Vocês podem encontrar e recomendar a Ana Marta para todas as pessoas. Espalhem notícias boas que Com refluxo, boa certeza. parte do refluxo pode ser resolvido com comportamento, Exato. hábitos. Estamos aqui para isso. Gente, esse incenso não acaba. Vocês estão Eu vendo a tô vendo fumaça? a É fumaça. demais, cara. Eu não tô conseguindo respirar. Bom, então, Ana, muito obrigada. Pessoal, informações sobre a Rebelião Saudável, sobre a jornada, tá no meu link da bio também. É só clicar lá e se inscrever, que tá no segundo lote. Depois vai aumentar para o terceiro lote, eu acho. Nem sei se vai ter o terceiro lote. Vai encerrar, Acho sei que lá. vai. Eu e você somos péssimas para isso, saber os detalhes da rebelião. Os Mas detalhes. essa jornada vai ser incrível. Ana, muito obrigada pelo seu tempo. Nós que somos mães, você de 3, Imagina. eu de 2, a gente sabe o que é à noite largar nossos bebês. Mas sabendo que vocês participaram e ficaram aqui o tempo inteiro, agradeço pela participação de todos e espero que a gente tenha ajudado vocês a dar uma esclarecida na importância dos hábitos para melhorar as queixas também de trato gastrointestinal. É isso. Muito Beijo obrigada para também, Maíra. vocês. Um beijo.